turma! Hoje a aula será sobre a forma da Terra, seus movimentos e suas consequências. Quando falamos da forma da Terra, nós voltamos aí ao século III a.C. e lembramos de Eratóstenes, que foi o primeiro a descrever que a Terra ela tem um formato redondo. Foram depois fazendo algumas pesquisas, vendo que ela era achatada nos polos, depois veio originar o nome de geóide. Quando falamos do movimento que a Terra realiza, né, nós temos o movimento de rotação e translação. O movimento de rotação, ele tem aproximadamente 24 horas, precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E esse movimento de rotação que a Terra realiza é quando ela gira na direção de oeste para leste. Em aproximadamente 24 horas, ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo, né? E esse movimento, ele vai ter consequências, que é justamente a consequência da duração dos dias e da noite. Por exemplo, o Sol, os países que estão na direção do Sol será dia, o lado oposto será noite. À medida que a Terra ela vai no seu movimento de rotação, ela vai de oeste para leste girando, aqui estava sendo noite, passa a ser dia e vice-versa. Pessoal, veja que interessante esse vídeo, né? Sabemos que a Terra gira em torno de seu eixo e em torno do Sol, né? Mas não conseguimos sentir esse movimento de rotação. Houve um astrofotógrafo que ele alinhou o suporte de rastreamento equatorial no telescópio com a estrela Polaris, conhecida como North Star e Polestar. E ele clicou, né, fotos a cada 12 segundos durante 3 horas consecutivas. A câmera observando, se a gente olhar aí na imagem, né, ela vai estar sempre apontando para o ponto da Via Láctea. E, portanto, ela parece estar aí estacionária, né? Esse movimento da Terra finalmente é percebido, o movimento de rotação. Um outro movimento que a Terra realiza é o de translação, né? O movimento de translação, aqui a imagem do Sol está menor do que a Terra, mas o Sol é bem maior, é uma estrela central aqui no nosso sistema solar. E o movimento de translação, ele ocorre quando a Terra, além dela girar em torno do seu próprio eixo, ela também vai girar em torno ao redor do Sol, tá? Esse movimento de translação, onde a Terra ela passa a dar uma volta ao redor do Sol, ele tem aproximadamente, né, 365 dias e 6 horas de duração. Vale salientar também que existe o ano sideral, que é o ano onde a Terra girando em torno do Sol, né, para ela dar uma volta ao redor do Sol, eles contam, né, que seja 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Esse nós chamamos, escrevendo com os segundos, ano sideral. Mas nós temos aqui que a Terra, para dar uma volta ao redor do Sol, nós temos aí 365 dias e 6 horas. Dentro desse movimento, é bom nós descrevermos que essas 6 horas de um movimento de translação da Terra, onde a Terra ela vai girar ao redor do Sol, e essa volta, né, nós vemos que seria 1 de janeiro a 31 de dezembro, essas 6 horas, elas não são esquecidas. Elas são somadas durante 4 anos, e que vai dar um dia a mais no calendário, 6 vezes 4, 24, e esse dia a mais no calendário é justamente o mês de fevereiro, quando nós temos o ano bissexto a cada 4 anos. Em relação ao movimento de translação, que a Terra, né, ela dá uma volta ao redor do Sol, nós temos aí as suas consequências, que são as 4 estações do ano. Eu queria que vocês observassem a imagem aqui entre o Sol e a Terra, para descrevermos o seguinte. Ocorre nesse movimento, né, a primavera, verão, outono e inverno. Por conta da inclinação da Terra, é bom salientarmos que os dois hemisférios, norte e sul, eles têm, né, estações do ano diferenciadas por conta dessa inclinação. Por exemplo, à medida que nós estamos nessa imagem aqui, né, o hemisfério sul aqui, nessa posição em relação ao Sol, está sendo verão nos países que estão abaixo da linha do Equador, e na parte norte da linha do Equador está sendo inverno por conta da inclinação da Terra. Quando a Terra der uma volta ao redor do Sol e encontrar-se nessa posição, já será o inverso. O hemisfério sul já vai ter inverno e o hemisfério norte vai ter verão. Algo que
temos que destacar aqui é em relação a duas nomenclaturas, solstícios e equinócios. Quando falamos em solstícios, nós estamos falando quando a Terra ela está em relação ao Sol, tendo nos dois hemisférios, verão e inverno, tá? Esse solstício, ele diz o seguinte, os dias e as noites, elas têm durações diferentes. Por exemplo, o Sol está aqui no hemisfério sul, nessa posição, nós teremos aqui, ó, como se fosse 21 de dezembro, iniciando aí o nosso verão, no hemisfério sul, Brasil, calor. Nessa parte aqui do hemisfério sul, nesse período de solstício de verão, nós teríamos aqui as noites mais curtas e os dias mais longos. Um exemplo que podemos dar é quando estamos, às vezes, no verão intenso, às vezes às 6 horas da noite, está super claro, tá? Só que nós temos o inverso aqui no hemisfério norte. Por conta da inclinação da Terra, a insolação aqui, as noites vão ser mais extensas e os dias vão ser mais curtos. Aí nós chamamos esse período de inverno e verão nos dois hemisférios aqui, solstícios, tá? Onde os dias e as noites têm distribuição de iluminação diferente, tá? Quando temos aqui a posição da Terra em relação ao Sol de forma por igual, né? A distribuição solar não vai ser, vamos dizer assim, influenciada pela inclinação da Terra, nós temos o que chamamos de equinócios. O que seriam equinócios? É quando os dois hemisférios, norte e sul, estão na lateral aqui em relação ao Sol e vão receber radiação de forma igual, onde os dias e as noites vão ter duração de 12 horas. Quando for 6 horas, você já começa a ver. E temos aí a imagem do Sol da meia-noite, que é um fenômeno que ocorre nas zonas polares, e isso se desenvolve por causa da incidência de dias após dias sem noites, pois esses não se escurecem nas regiões polares. E vocês ficam agora aí para encerrar com as imagens da nossa Terra, tirada por imagem de satélite. Bons estudos, obrigada.